Muito boa tarde, amigos, ouvintes do programa Sala de Entrevista. Nós estamos hoje com umas convidadas muito especiais da cidade de São Paulo. Estamos entrando agora numa entrevista online. Esta entrevista, ela também vai ser compartilhada depois para os grupos de toda a região. E vamos conhecer, com quem nós estamos aqui pessoalmente. Como tem três, nós vamos começar com a número 1. Quem vai ser a número 1 para se apresentar? Minha ordem alfabética? Vamos em ordem alfabética, Bia. Isso, ordem alfabética. Número 1, número 2, número 3. Então, olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com você hoje, Luciano, dando essa entrevista. Eu sou Andréa Quirino e eu sou analista bioenergética e também sou do Core Energetics. Também sou psicanalista e atuo como psicoterapeuta corporal dentro destas terapias, de análise bioenergética e Core Energetics, e também sou professora da Lumiar, que é uma escola aqui que a gente veio hoje contar um pouco como funciona. Currículo excelente, hein? Agora vamos lá na número 2. Sou eu, Beatriz Tonglé, também, sou formada em análise bioenergética, que é essa abordagem da psicoterapia corporal que a gente vai trazer para vocês. Boa tarde, Não falei boa tarde para o público. Obrigada pelo convite, Luciano, super prazer para a gente estar aqui. E atuo, então, como terapeuta pela psicoterapia corporal e trabalho com grupos também, grupos de movimento, de expressão, de conscientização corporal, que fazem parte aí da nossa abordagem. Legal, os currículos perfeitos. Agora vamos ao número 3. É um prazer estar aqui, Luciano. Eu sou a Daniela, eu sou fisioterapeuta de formação e analista bioenergética, como as minhas colegas. Então, eu trabalho com essa linha, que é uma linha da psicologia corporal, Eu atendo clinicamente, dou aula junto com a Lumiar, dou aula aqui na especialização da Unicamp, nessa linha de análise bioenergética, Estou aqui no doutorado estudando sobre sofrimento, que é um tema que, de alguma maneira, vai atravessar um pouquinho aqui a nossa conversa. Legal. Então, vamos iniciar, algumas perguntas aí. As perguntas que hoje eu acho que um mal é um mal e um bem, quando nós falamos de ansiedade. A ansiedade, eu acredito que todos nós temos, O vendedor quer vender mais, o empresário quer vender mais, e entre aspas, todos nós temos. A ansiedade, quando ela é acima do limite, é esse que é a pergunta que eu quero entrar, aí vocês veem quem vai responder. A ansiedade, quando está acima do limite, o que temos que fazer? É possível controlar? O que você acha no teu dia a dia, na experiência, que vocês têm, a respeito da pessoa muito ansiosa? O que vocês têm aí para oferecer nesta área? Uma pessoa ansiosa, um empresário, por exemplo, Os empresários são muitas vezes ansiosos, E o que você tem hoje de novo, que funciona na área da ansiedade? Acho que todo mundo, não são só os empresários, todo mundo está bastante ansioso, A ansiedade explodiu no Brasil e no mundo, os índices estão alarmantes, principalmente entre os nossos jovens, Então, é um tema super importante e a gente acredita, com certeza, a gente vê na prática como a análise bioenergética, a psicoterapia corporal podem ajudar muito com isso, Luciano. Aí queria trazer um pouquinho, assim, de como é a nossa leitura, da ansiedade nessa abordagem, depois a Dani e a André podem complementar, porque, assim, por que chama análise bioenergética, Porque a gente olha para a bioenergia, que é a energia corporal, e a gente não está falando de uma energia mística, que a gente está falando dessa energia que move o corpo, que carrega o corpo através da respiração, do metabolismo, da alimentação, a energia, que é metabolizada nas células e que está me fazendo aqui poder falar com vocês
e tudo que a gente faz é a partir da energia corporal, que a gente chama, então, de bioenergia. E análise é porque a gente olha ali para aquele corpo e analisa como a energia está funcionando naquele corpo. Se está fluindo, se tem bloqueio, onde é o bloqueio, por onde é o bloqueio, a gente entende, né, pela região ali do bloqueio, a gente entende o que está travando na pessoa, então como é o comportamento dela, como provavelmente foi a história de vida dela que fez ter aquele bloqueio, né? A gente fala do desenvolvimento, a gente estuda muito o desenvolvimento. E aí, tudo isso para dizer, então, quando a gente tem ansiedade, pela visão da análise bioenergética, a gente tem uma energia que está a mais ali naquele organismo e não está conseguindo ser descarregada. E por quê? Né? A gente tem um funcionamento fisiológico que está preparado ali para lidar com as situações de uma forma melhor ou pior, né? Quando a gente se sente ameaçado, isso todo mundo sabe, vem de muito lá de trás do desenvolvimento humano, né? O organismo, ele se prepara para enfrentar a ameaça reunindo mais energia. É aquela história, né, do nosso coração bate mais rápido, a respiração acelera, tudo para a gente ter mais energia para enfrentar ali a ameaça. Quando a gente não consegue descarregar essa energia corporalmente mesmo, ela fica acumulada. Só que o que fica ali no corpo querendo sair e não consegue, né? Então a pessoa fica naquela agitação e não sabe como descarregar. Mas por quê? O nosso corpo foi feito para se carregar e descarregar. Só que a gente vem se desconectando, né, dessa capacidade. Então a gente, na nossa sociedade, é muito mental, e com a internet, então, né, muita informação, é tudo no virtual ali, a gente fica estimulando o carregamento de energia, e a gente não descarrega por expressão, a gente não descarrega corporalmente, então fica com essa energia acumulada, e aí pela leitura corporal emocional a gente consegue perceber quando essa energia está demais, e a gente tem os trabalhos corporais e de elaboração psíquica também, para ir ajudando a pessoa a descarregar, né? Então, a gente tem muitos exercícios super bons, que a gente ensina e as pessoas conseguem fazer sozinhas. A gente tem os exercícios que a gente faz na clínica, os trabalhos corporais, né? E a própria pessoa vai aprendendo a se autorregular, né? Porque é tudo uma questão de autorregulação, de sentir quando está demais ou quando está de menos, que aí a gente já vai para a depressão, né? Mas eu vou deixar minhas colegas falarem aqui também, que sempre a gente tem umas visões muito complementares. Eu acho bacana quando a gente está pensando, então, nessa ansiedade que a gente vive diretamente no corpo, né, gente? Palpitação, às vezes dá uma falta de ar, tem um compromisso para fazer, tem uma angústia, né? O estresse fica muito alto. Chega na hora de dormir, não consegue dormir, cabeça acelerada, não consigo relaxar. Então, uma grande pista aqui para os ouvintes, para todo mundo que está acompanhando a gente, é se perguntar como que está o seu contato com as sensações do seu corpo, com aquilo que você sente de emoção. Será que você está tendo que guardar muita coisa para continuar operando nesse ritmo acelerado, por exemplo, de trabalho? Né? Será que você não pode parar para sentir o que o teu corpo está precisando, né? Tem uma coisa que a gente vê muito em ambientes de trabalho, que às vezes é tão acelerado que as pessoas não conseguem pausa para usar o banheiro, por exemplo, né? Pessoas que ficam ali, não pode beber água, não pode levantar, se levanta o tempinho contando, né? É muito acelerado. Então, qual que é a pergunta, né, para a gente investigar? O que no meu dia a dia está me distanciando do meu corpo? E o que no meu dia a dia, se eu parasse para voltar a fazer contato com o meu corpo, me traria uma calma e um centramento de novo, né? É uma caminhada, é um banho mais demorado, é encontrar, de repente, aquela pessoa que resgata uma sensação de casa, de segurança, né? E que eu não falo, às vezes, há tanto tempo.
Então, assim, a gente vai olhar para uma série de fatores e de uma maneira muito individual, porque cada um tem um corpo e em cada um, esse estresse aí que meio que todo mundo está junto, né, vivendo essa vida acelerada, mas isso vai se manifestar de uma maneira muito específica. E aí, né, gente, não tem só a ver com a vida acelerada desse agora, né? É algo que foi plantado em algum momento da nossa história e que aí, através, então, dessa terapia que é tão integrativa, né, que vai olhar aí o ser humano realmente como um todo, de uma maneira bem individual, bem singular, a gente vai investigar, né, para trazer de volta esse estado de estou apropriada do meu corpo, estou segura, consigo fazer o que eu preciso, mas sem ter que me colocar o tempo inteiro em risco, em estresse, num processo, muitas vezes, o que a gente está acompanhando aí, de um adoecimento crônico, né? E a ansiedade, ela é natural, nós seres humanos temos ansiedade, mas para alguns de nós ela começa a passar do limite, a afetar a vida, né? Então afeta o trabalho da pessoa, a pessoa não descansa mais, afeta os relacionamentos, a vida da pessoa. E aí, quando chega nisso, muitas vezes a pessoa precisa mesmo tomar medicamento, buscar um psiquiatra, tomar um medicamento, mas o medicamento, ele não tem condições de resolver o mecanismo que faz essa ansiedade sair dos padrões da normalidade, né? Então, fazer terapia enquanto toma medicamento, ou fazer terapia para ver se consegue nem precisar usar do medicamento, né? Isso é muito relevante hoje em dia. Então, na terapia a gente vai aprendendo como a gente funciona, o que é trauma para nós, que talvez a gente nem tenha entrado em contato com isso, o que é gatilho, o que na nossa história agora está aparecendo e eu estou revivendo como se fosse o passado revivendo agora, né? Então, essas questões são questões para a terapia e não para as medicações. Então, sim, as medicações, tem pessoas que não conseguem sair de casa, essas pessoas precisam tomar medicações, mas a gente, quando entra em medicação para ansiedade, é legal a gente pensar, tá bom, enquanto isso, eu vou buscar uma abordagem terapêutica que vai me ensinar a lidar com a vida, porque a vida é fonte de estresse. E o como eu consigo lidar com isso é que é meu. E isso eu aprendo na terapia, pelo autoconhecimento. E nessa terapia aqui da psicocorporal, que a gente está trazendo hoje aqui, que olha o corpo e a leitura corporal emocional, por exemplo, da respiração, como que fica a respiração da pessoa que está com ansiedade, né? Como fica o olhar da pessoa que está com ansiedade, como fica a voz, porque tudo isso está acontecendo, a ansiedade ela está acontecendo no corpo. Né? A saúde mental, ela está acontecendo onde? Onde que está a saúde mental? A saúde mental está no corpo. Então, essa é uma abordagem integrativa que está olhando para esse corpo, que tem uma pessoa, que a pessoa é esse corpo, e ali tem um nível de ansiedade que está acima, né, do considerado normal, e que a pessoa está precisando ter ajuda para fazer, para descarregar esse excesso de energia, como a Bia estava aqui contando para nós, né? Então, a ansiedade vista pela psicorporal, pela leitura corporal emocional, que é o que nossa escola ensina para terapeutas, né? Então, se tem terapeutas aqui nos ouvindo agora, a gente convida vocês para conhecer nosso trabalho, porque a gente consegue, pela leitura corporal emocional, tá ouvindo além das palavras do que o nosso cliente, nosso paciente está ali trazendo na sessão, né? Com a leitura corporal emocional, a gente está fazendo algo muito mais completo ali, podendo ter mais profundidade na conexão com essa pessoa que estamos atendendo ali. Tem muito terapeuta, porque 2 Facebook, Instagram, né? Então, o que nós vamos recapitular, né? Que é possível, antes de a pessoa chegar a um psiquiatra, né? A um medicamento controlado, fazer um tratamento, né? Uma terapia, né? Melhor dizendo, com você antes, e evitar de chegar a tomar um medicamento
controlado. Com certeza, né? A ansiedade, muitas vezes também, que nem você disse, pode ser um meio de distração, né? E você sabe o que uma vez também eu entrevistando um psicólogo, ele disse para mim que muitas vezes também a ansiedade falta também de um desabafo. Pessoas guardam dentro. Então, vocês são profissionais preparadas, né? Para isso, para a pessoa estar desabafando também, estar conversando. Sim, Eu acredito que pode ser o início, né, de um caminho de vitória, né, da pessoa não chegar a um psiquiatra, remédio controlado, às vezes tem que tomar, mas é horrível, né? É horrível. E a insônia, né? A insônia, eu fiz uma enquete na rádio e veio muita gente. Se você imaginar, 60, 70 pessoas que entraram ali desesperadas com insônia. Vem da ansiedade. Insônia é um terror ter insônia, né? A gente precisa muito descansar para poder manter a saúde acontecendo para a gente, né? Porque se a gente não tem saúde, fica muito difícil qualquer outra coisa, trabalhar, se relacionar, enfim. Então, a insônia, ela está contando que tem um sistema nervoso autônomo que está o tempo todo achando que está em perigo e que não é possível desligar e que não é possível relaxar, né? Então a pessoa não desliga nunca, é um terror ter insônia. Então é importante poder falar e desabafar, mas também mergulhar em como a pessoa experimenta a vida de acordo com a história de vida que ela teve e podendo fazer uma leitura do que no ambiente dela, para ela, falta de segurança, de confiança, né, de poder fazer conexões com a sua rede para poder se sentir amparada, né? Porque tem situações que são difíceis mesmo, por exemplo, pessoas que estão em situações de bullying, jovens, crianças em situações de bullying, pessoas que estão em situações de perder o emprego, porque tem um emprego que qualquer coisa, a qualquer momento elas podem perder o emprego, pessoas em situação de pobreza, que têm lá filhos. Então, tudo isso influencia, né? Tem a história de vida, mas tem o contexto também que a pessoa está, né? Verdade. E duas coisas que eu falo. Ansiedade, todos nós temos, você já deu uma explicação. Uma coisa que eu queria entrar aqui numa área mais delicada, né? Porque eu também sou formado em capelania. Eu sou capelão, então eu lido também, faço visitas tentando ajudar as pessoas, né? Em hospitais, em clínicas de drogas. Eu também lido com essas áreas, então eu também posso falar sobre isso. A depressão. A depressão, eu conheci conhecidos meus, né, que caíram em depressão. A depressão é uma palavra até dura de nós falar, que ela pode levar a um suicídio. Ah, mas ela tem causas que não, tem causas que não, mas pode levar a um suicídio, né? A pessoa se isola, né? A pessoa se tranca. E a depressão, nas entrevistas que eu tive, eu acredito que eu devo estar beirando já umas 130 entrevistas realizadas, as entrevistas que eu tive com profissionais, né, desta área que envolve a mente, né, o corpo, a mente, foi a que mais deu repercussão no meu programa, foi a depressão, né? Então, eu queria que vocês pudessem falar como identificar, né, uma pessoa que tem depressão, como agir, porque quando se trata de um adulto, é um pouco mais fácil até, né? Você vai conversar. Quando se trata de um adolescente, ou aí 10 ou 12 anos, eu conheço pessoas que já caíram em depressão, né? Jovens, assim. E o que vocês me falam no teu... Eu já vi que o estudo de vocês é um currículo muito bom e é bem avançado. O que vocês me falam hoje? Por que vocês lidam com uma pessoa com depressão? Luciano, eu acho que é importante trazer qual que é o nosso conceito, né? O que a psicologia corporal contribui em relação à depressão. Claro, e aí, ela dá um salto muito importante nessa compreensão na prática, que ela vai olhar para o corpo e ela vai se perguntar por que esse corpo, ao invés de estar fazendo um movimento espontâneo, natural da nossa saúde, que é um movimento de
Em alguns momentos está um pouquinho mais para dentro, em outros momentos está espontâneo, né? Então está pulsando, né? Um corpo saudável é uma pessoa que tem vitalidade, que tem energia, que se comunica em algum grau. Por que esse organismo está perdendo movimento? E aí a gente está falando, sim, desse movimento externo para a vida, mas a gente está principalmente falando desse movimento aqui, desse mundo que é mais interno. E que dependendo da família, dependendo da história de vida, às vezes a gente tem pessoas que nunca pararam para entender o que acontece nesse mundo interno, para sentir. Então, quando esse mundo interno ele não tem muito espaço para ser vivido naquela família, principalmente, e vai perdendo esse movimento, a pessoa acaba ficando um pouco mais encolhida, vai retendo, essa mobilidade de vida vai caindo. Então, muitas vezes, para a gente, a depressão, ela não é o oposto da alegria, mas ela é o oposto dessa capacidade que a gente tem de se movimentar. Se movimentar para onde, Luciano? Se movimentar em direção daquilo que anima a nossa alma, daquilo que dá fogo de vida, que dá esperança, que dá conexão com coisas boas, né? Então, a gente vai investigar, tanto pelo corpo, quanto pela história de vida dessa pessoa, o que aconteceu, em que momento de vida. Às vezes foi muito prematuro, às vezes foi no começo da vida, né? Essa criança, às vezes, ela chega com 11 anos, 12 anos de idade, uma historinha de vida ali curta, mas uma historinha de vida em que, às vezes, não foi possível ela ter espaço para viver em profundidade quem ela é, trazer isso para o mundo, ser acolhida de uma maneira profunda, de uma maneira importante. Então, a gente vai ter que investigar isso caso a caso. E, lógico, com esse acompanhar muito cuidadoso, o nosso convite é: vamos voltar a experimentar novos movimentos, e a gente vai usar o corpo para fazer esse contato. E não é só o movimento, mas é o movimento e o sentir. Então, vou dar um exemplo para você. Você já escutou aquela frase, engole o choro? Já ouvi falar. Imagina uma pessoa que desde muito pequenininha escutou isso dezenas, centenas de vezes. Como que você acha que fica a garganta dessa pessoa? Ó, se a gente experimentar agora engolir o choro, a gente vai ver a força que a gente tem que fazer para conter e segurar uma emoção dentro da gente. Isso aqui para a gente tem nome, a gente chama de couraça muscular, é algo que a gente tem que fazer muita força para segurar. Então, uma pessoa que tem depressão, a gente vai investigar se ela teve que passar muitas vezes por processos semelhantes. Esse foi só um exemplo, cada um vai ter uma história de vida diferente. Né? Esse aqui é muito conhecido de muita gente também, né? E a gente vai tentar resgatar, então, essa expressão de vida que foi contida. E, às vezes, a gente só vai poder buscar esse resgate quando a gente está adulto, quando a gente está com 30 anos, às vezes é depois de uma separação, às vezes é quando a gente percebe que não quer mais ficar nesse emprego, que esse emprego está sufocando a nossa criatividade, está sufocando a nossa vida, e aí a gente quer fazer uma mudança de rota, né? Então, a gente vai fazer o processo terapêutico para poder resgatar essa nossa autenticidade. E aí, acho legal trazer, né, como a Dani disse, algumas coisas que foram acontecendo ao longo de muito tempo, muitas vezes, né, durante o desenvolvimento ali da criança, do adolescente, vão marcando a gente, né, que é o que a gente chama de trauma de desenvolvimento. Só que a reação nossa para esses eventos estressantes, né, ameaçadores, é sempre de proteção, né, sempre de defesa. Então, muitas vezes a gente também ou fica se culpando, né, por que eu sou assim, ou tem uma expressão que as pessoas usam muito, que é da autossabotagem, né, porque eu quero fazer uma coisa e não consigo, faço outra. Mas a gente vai aprendendo na psicorporal que é sempre para nossa própria proteção.
A gente tem uma inteligência no corpo, na psique, no nosso organismo, né, que ele é formado para a sobrevivência, para proteger a gente. Então, se a gente está numa postura mais deprimida, mais de desistência, por pior que seja, e a gente pode trabalhar, vai trabalhar para melhorar isso, que é super possível, por pior que seja, está protegendo a gente de alguma coisa. Por isso que a gente vai olhar para a história, né, vai investigar para ver do que a pessoa precisou se defender para entrar naquele modo de menos energia, né, de mais encolhida, de mais quietinha ali, de menos movimento, que nem a Dani trouxe, para então ir podendo desbloquear essa defesa, né? Porque assim, a defesa foi útil em algum momento da vida da pessoa, em vários momentos. Por isso que ela ficou ali registrada no corpo. O negócio é que ela foi tão útil que o organismo fala: vou ficar com ela, né? Vou usar ela sempre. E aí a gente cristaliza essa defesa, que é o que a Dani chamou de couraça, né? Que é a couraça muscular e a couraça caracterológica, né? Comportamental, que são essas defesas. E aí na psicorporal a gente vai aprendendo a flexibilizar essas defesas. Então a gente começa a aprender a usar as defesas quando elas são necessárias, mas quando elas não são, a gente pode se liberar para a espontaneidade, como a Dani trouxe, para o movimento, para usar outras defesas em outras situações em que aquela defesa que eu tinha aprendido não é tão boa. Né? Então, isso que a gente vai buscando com a psicorporal, movimento, pulsação, fluxo, que é o que o organismo vivo precisa para viver bem, né? E aí, nesses traumas de desenvolvimento, né, como a Bia estava falando, de acordo com a história de cada pessoa, então nessas fases assim, então foi mais difícil onde? Foi no nascimento? Foi logo depois do nascimento? Foi na fase de amamentação? Foi um pouquinho depois, quando já tinha 5 aninhos? De acordo com esses traumas de desenvolvimento, a gente vai fazendo essas defesas de coraça muscular no corpo, e aí isso altera o comportamento da pessoa, porque é uma defesa que também faz, dependendo da fase de como foi, a pessoa tem determinado comportamento na vida, né? Então, na nossa clínica corporal, quando chega alguém com depressão, esse é um tipo de leitura que a gente busca fazer. Como é essa depressão? Como é para essa pessoa? Do que se trata? Diz respeito a qual defesa de coraça muscular? Né? Como que isso está se expressando? O que não foi expresso e que precisa agora de ajuda para vir para uma expressão, para ganhar esse fluxo, para ganhar esse movimento, para a pessoa voltar a ter esse movimento e poder, modificando o fluxo, poder dar movimento e sair, né, desse movimento de baixa energia que é a depressão. A pessoa em depressão, ela tem pouquíssima energia, né? Ela não tem energia muitas vezes para tomar banho, para fazer as coisas. É claro que muda, né? Não tem só um tipo de depressão. Por exemplo, tem outras, o que a gente chama de depressão sorridente, aquela pessoa que está sempre fazendo uma piadinha, está sempre rindo, e ninguém nem desconfia que atrás disso tem uma imensa dor, um imenso vazio, e que a pessoa está precisando de ajuda, né? Então, tudo isso diz respeito a essa história de vida que a gente tem, e tudo isso é possível de ler no corpo. Né? Nessa leitura corporal emocional é possível de fazer essa leitura. Quem está aqui nos ouvindo, lá na nossa página do YouTube, a gente deu algumas aulas a semana passada que ainda estão abertas. E se você se interessou, você pode assistir gratuitamente lá. Tem 5 aulas sobre 5 tipos de defesas emocionais, essas que a gente está falando, né? Então, tem a aula 1 é do esquizoide, a aula 2 é do oral, a aula 3 é de psicopatia, a aula 4 é de masoquismo e a aula 5 é de rígido, do tipo rígido.
né? Então, assim, se Tem para você todos se os gostos. interessou, vem conhecer as nossas aulas, o como é essa escola, esse trabalho que a gente faz e como que é com essa abordagem que a gente atende casos de ansiedade, depressão, burnout, insônia. E deixa eu te fazer uma Luciano, pergunta. tem para Oi. todos os gostos e Tem, todos já nós percebi. passamos por um pouquinho por todos esses gostos. Mas tem que ser assim, né? Para todos os gostos, né? Porque não adianta entrar um corintiano e o São Paulino fica de fora. Deixa eu fazer uma A pergunta. gente inclui todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta que vão me cobrar depois, e aí fica difícil para mim, então eu tenho que fazer agora. Por quê? Eu tenho bastante profissionais, né? Psicoterapeutas, psicanalistas, bastante gente que já comentou comigo, né? Que queria algo mais avançado. Queria estar fazendo um curso, um melhoramento. Eu não vou falar nomes, mas foi uns 5, pelo menos, comentou isso comigo. Vocês oferecem cursos, né? Esses cursos são presencial e online também? Sim, os dois, os dois. A gente faz no formato híbrido, muita coisa, online, muita coisa. Então, por exemplo, agora em fevereiro a gente tem uma oficina justamente com esse tema das defesas emocionais, né? A leitura corporal das defesas emocionais. Vai ser dia 15 de fevereiro, aqui em Valinhos, a gente está na região de Campinas, né? E aí com mais 2 aulas teóricas também online. E no dia da oficina, mesmo que a gente vai estar em Valinhos, as pessoas podem participar presencialmente ou podem participar à distância. É um dia com bastante vivência prática, que as pessoas podem experimentar, sentir no corpo mesmo como é a nossa abordagem, como trabalhar com ela, como trazer ela para a própria vida também, né, para a própria leitura. E essa oficina está incluída numa certificação que a gente tem, uma formação certificada pelo MEC, em leitura corporal emocional, que inclui outras oficinas que já aconteceram, vários assim, módulos, com muitas aulas gravadas já, e as aulas ao vivo que a gente tem de acompanhamento, de esclarecimento de dúvida, de supervisão, mentoria. Então, é uma formação bem completa para quem tem interesse, né? Minhas colegas aqui. Sim. Ela é uma formação que ela está agora com 8 meses de aula e 18 meses de acesso, né? Então, você vai ter tempo de poder assistir todas essas aulas. Aprender, né? Você vai assistir os módulos gravados, vai ter todo mês 2 encontros ao vivo com a gente, em que a gente aprofunda os temas, tira as dúvidas, faz as vivências corporais, né? Discute casos. Então, é uma formação que tem realmente aí um corpo robusto. Você percebeu, né? A gente é bem apaixonada por esse trabalho. E até é importante falar isso para todo mundo, né? A gente é apaixonada também por esse trabalho, porque ele é um trabalho que a gente experimentou no nosso corpo e que realmente trouxe para a gente muito sentido e muita força. Legal. E é por isso que hoje aí a gente está aqui convidando todos vocês para poder estar conhecendo, tanto pela oficina quanto pelo YouTube que a Andrea trouxe, porque faz bastante diferença na nossa vida. Bom, e o povo está curioso aonde encontrá-las, né? Que eu não posso falar encontrá-la, tem que ser encontrá-las, né? Com S, 3, onde as pessoas te encontram nas redes sociais, né? Onde te encontram? O nosso YouTube é Alumiar Psicorporal. Então, lá que estão as aulas abertas, chama Jornada para Terapeutas, tem 5 aulas. Gostou do que a gente falou aqui? Vem assistir que vocês vão gostar de lá também. E vai dar para ampliar mais, né? Entender melhor tudo isso que a gente falou aqui. Também a gente tem o nosso Instagram, que é @alumiar.psicorporal. E também o nosso site é leituracorporalemocional.com.br. Certo. Então, estão tudo bem informados, né? Só não se forma, só não melhora, só não aprende quem não quer. É verdade, verdade. Luciano, terapeuta tem uma paixão muito grande por autodesenvolvimento. Verdade, então, quando o terapeuta quer se dedicar e quer fazer um trabalho
sincero, profundo, verdadeiro, ele investe. E é aí que a gente vê, então, e a gente tem, então, aí alunos maravilhosos, alunos que compõem com a gente, assim, uma rede de cuidado, de aprendizado, que é mesmo muito profunda, muito bonita. Eu tenho bastante orgulho e muita alegria, assim, de ver tudo isso que a gente tem construído. Conversei com os alunos que entraram, que estão entrando agora para a turma nova, que vai começar agora em fevereiro, e que contribuição, que grupo bonito, que grupo forte. Estou muito feliz de ver o processo. O dia de fevereiro? Qual dia de fevereiro? 15. 15 de fevereiro é o híbrido, né? Presencial e online. A gente tem uma aula antes, que é no dia 8, né? A gente tem uma aula no dia 6 de fevereiro, que já faz parte dessa oficina, uma aula teórica. No dia 15, sábado, a gente passa o dia todo, seja por Zoom, seja presencial em Valinhos. E no dia 20 tem mais uma aula teórica por Zoom ao vivo. Então, isso compõe a oficina de fevereiro. Certo. Mas, para quem quer dar um mergulho, aí eu convido para vir fazer a certificação mesmo, porque na certificação a gente trabalha todos os temas, estruturando de uma forma magnífica para quem é terapeuta. Então, seja psicólogos, psicanalistas, fisioterapeutas, pessoas que trabalham com o corpo de uma forma geral, professores de yoga, educadores físicos, nutricionistas, para todos esses, aprender leitura corporal e emocional é um diferencial nos seus atendimentos. São atendimentos que vão acontecer de forma mais profunda e mais conectados. Terapeutas integrativos, massoterapeutas. E é tão diferencial, Luciano, que eu preciso dizer que tem pessoas que já estão fazendo a formação em análise bioenergética e mesmo assim estão vindo para o nosso curso, porque estão vendo, né, o diferencial que a gente traz no nosso método da leitura corporal emocional, que assim, como a gente é apaixonado, como a Dani disse, a gente faz a formação, assim, com muito prazer, a formação que a gente gostaria de ter mesmo, sabe? Então, é com muito carinho, muito conhecimento, então, para quem se interessar, vale muito a pena. Aí todos convidados. Que eu queria pedir para vocês, é dia 6 que inicia, ou não? A primeira dia aula. 6. Sim. A primeira aula é dia 6. Assim. Vamos combinar aqui. No dia 5, alguma de vocês, qualquer um de vocês, ou se você tiver algum vídeo, alguma chamadinha, ou vocês gravar, alô, pessoal, chegou o dia, me manda. Me manda porque eu vou jogar nos dois Facebook e no Instagram. E o Instagram, o povo é curioso, né? Quando você joga assim, que vai ser amanhã, o povo já fica tudo... Você já me dá um vídeo que nós vamos jogar também. É legal, né? Legal. A lembrar as pessoas. Combinado. A gente agradece. Ótimo. Obrigada, Luciano. Ótima ideia. Quer deixar algum contato, zap, telefone? Aproveita. Acho que eu vou passar... Vou passar os sites, né? O Instagram, que a Andrea já passou, alumiar.psicorporal. Ali, você entrando em contato pelo direct também, somos nós que vamos responder, vocês vão falar diretamente com a gente, não é robô, não é assistente, e ali a gente pode tirar todas as dúvidas. Então, é Lumiar, né? Alumiar. Alumiar. Isso. Vamos falar certinho, e depois o povo, eu não achei. Sim, alumiar.psicorporal. Tá, não tem como errar. Eu acho que eu vou soletrar aqui rapidinho. Isso que eu ia falar agora. A-L-M... A-L-U. A-L-U-M-I-A-R. Alumiar. Tá. Deu para entender. As pessoas às vezes ficam perdidas, né, depois. Eu tenho muitos profissionais da área da saúde. Bacana. Bastante que já participou do meu programa, hein? Não foi 1, 2, não, hein? Uns 30, eu acredito. E eu tenho muitos contatos, né? Eu tenho até zaps dessas pessoas, e aí vamos divulgar, né? Legal. Eu tenho um pouquinho, né? Não vou falar muito, não, de experiência em entrevista, então você conversando com a pessoa, você já vê a capacidade e o profissionalismo, né? E eu, do programa Sala de Entrevista, eu indico, tá? Indico vocês, ao vivo aqui eu estou indicando, como profissionais
capacitadas, e o povo que está na área, né? Psicanalista, psicoterapeuta, bastante pessoas, né, que estão nessa área, vale a pena se atualizar. Todo mundo tem que se atualizar, né? Eu também, se eu não me atualizar, eu fico para trás. Vale a pena se atualizar. E o programa Sala de Entrevista indica, né? Essas profissionais que estão conosco aqui, né? Na sala de entrevista, eu indico, tá? Vi o trabalho, acompanhei, já olhei lá, né? A gente é curioso, já olhei lá, acompanhei no Instagram, no YouTube, um trabalho espetacular. Muito obrigada, Luciano, por nos Luciano, receber um aqui. prazer. Agradecemos. Muito prazer, um abração. Isso, vamos terminar então, neste momento, a entrevista. E, pessoal, dia 6, né? Tá atrás da porta, hein? Tá chegando, né? Não fica demorando. Corre que dá tempo. É isso aí. Bacana, vem com a gente. Ótima tarde. Ótima tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigada.